seu time já fez contratações ruins na história dele? Cara, com certeza. Todo time tem sua contratação ruim, não é mesmo? E hoje a gente vai classificar as 10 piores transferências em clubes europeus. Da história. Então se prepara que vem bucha aí. E lembrando que, obviamente, a gente vai pegar o quanto foi gasto num jogador, o que ele rendeu e o custo-benefício que aconteceu naquela contratação. Mas antes disso, cara, já não esquece de deixar seu like, porque assim, se você não der like, o seu time vai fazer contratações péssimas esse ano. E antes de falar o 10º colocado, não esquece de na Centauro usar o nosso cupom FUTECERTO10 para garantir 10% de desconto em qualquer compra lá. Cara, então você vai lá, mano, você quer comprar uma camiseta de time, uma chuteira, um shorts, uma sunga, uma camisa, sei lá, cara. Só sei de uma coisa, isso aqui vai ser custo-benefício pra você. Isso sim. E já pra começar com o 10º colocado, talvez o mais polêmico da nossa lista. Tem que ser ele, cara, Neymar Júnior do Barcelona pro PSG. Mas aí a gente pode listar. Por quê? O que teve nessa negociação que a gente pode dizer que fracassou? Primeiro, ela foi a contratação mais cara da história do futebol. 220 milhões de euros. É a transação mais cara que já teve no futebol e nessa lista. Por que ela é uma negociação ruim? O Neymar, ele levou o PSG para a primeira final da Champions da história do clube. Porém, quando a gente vai analisar, ele era para ser a cabeça, para ser o holofote desse time. E no finalzinho acabou não sendo isso, né, não? Ele rendeu? Com certeza, né, cara? Ele levava aquele PSG nas costas, até mesmo que chegou outros jogadores muito prestigiados como o próprio Mbappé, chegou o próprio Messi, eles fizeram um baita ataque, mas, cara, não dá pra falar que o projeto do PSG, no final das contas, deu certo. E o Neymar seria o rosto desse novo projeto e, cara, infelizmente, a própria torcida do PSG não gostava dele. E não só isso, cara. O extracampo do Neymar também no PSG, a torcida ficava meio assim, não gostava muito. Pelo valor investido nele, se esperava um retorno como se fosse o Cristiano Ronaldo no Real Madrid e o Messi no Barcelona, e infelizmente isso não ocorreu. Então, por isso, ele ocupa a 10ª colocação no nosso ranking. E também, né, porque a gente não queria que o Neymar fosse pro PSG. Exato, podia ter ficado no Barça, hein? Ó. Ele teria ganho pelo menos umas 3 Champions tranquilamente naquele time. É, cara, incrivelmente ele tomou a pior decisão possível. Mas encheu o bolso. Exatamente. Pô, importa dinheiro, né, Neymar? A gente sabe disso. Eu faria o mesmo, tá? Eu também. E em nono no nosso ranking, cara, ele, Paul Pogba, que há pouco tempo estava suspenso do futebol, mas vai voltar em um ano de 2025. A transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United em 16-17 foi uma das maiores transferências do mercado. E assim, para quem não sabe, o Pogba foi revelado pelo United, porém, ele foi de graça para a Juventus. Aí o United, não feliz, falou, opa, eu acho que eu vou contratar ele aqui, e pagou uma nota nele. 105 milhões de euros, cara, é um absurdo para você repatriar o seu jogador. Incrivelmente, quando ele chegou lá, ele não rendeu. Exato, o Pogba, cara, ele recebeu várias críticas, porque assim, ele era um dos jovens mais promissores do futebol, era exatamente aquela peça que faltava no meio campo do United para reformular o time, e isso não aconteceu. Até mesmo porque o United, cara, já não estava vivendo as melhores fases possíveis, já estava começando a declinar um pouco já na forma como jogava, então, cara, o Pogba só foi mais uma chave ali, ele caiu no elenco e aconteceu isso, né? Mas, incrivelmente, ele ainda conseguiu alcançar 38 gols e 48 assistências, que é um baita número para um volante. E em 6 temporadas ele conquistou apenas uma Europa League e uma Carabao Cup. Querendo ou não, talvez até seja um desempenho bom, mas, cara, em quesito retorno por títulos ou até mesmo no dinheiro que eles investiram, 105 milhões, não rendeu o que tinha que render. Exato, por isso ele ocupa a nossa 9ª colocação. Agora que tá sem clube, vem pro Verdão. E o nosso 8º jogador, cara, nada mais nada menos que Lukaku, que foi contratado por 113 milhões de euros pro Chelsea, saindo da Inter de Milão na temporada 2021, cara. E pra quem não sabe, cara, quando ele chegou no Chelsea, a primeira temporada dele foi um absurdo, sendo um dos melhores centroavantes do mundo, até ele fazendo um gol no Palmeiras na final do Mundial, e ele tava jogando muita bola. Porém, na segunda temporada dele, ele foi simplesmente em um jornal e falou: nossa, tenho muita saudade da Inter de Milão. O Chelsea ficou não muito contente com essa história e fez o quê? Deu uma geladeira no Lukaku, aonde ele acabou voltando de empréstimo pra Inter de Milão. E aí, onde estava todo mundo vivendo um romance, onde todo mundo descobriu na Inter de Milão que ele estava simplesmente negociando com a Juventus. E aí, a partir disso, a Inter quis devolver ele pro Chelsea. E o Chelsea queria repassar. E ninguém mais queria o Lukaku, sendo que todo esse dinheiro que investiu, quem foi? Foi o Chelsea. Aí o que aconteceu? O Lukaku acabou indo pra quem? Pra Roma. Não foi nem pra Juventus, nem ficou na Inter. E hoje, atualmente, se encontra no Napoli. Então, simplesmente, o cara virou a casaca de toda forma e não vale mais aquele valor que o Chelsea investiu, né, Léo? Definitivamente não vale. Talvez o gol mais importante da carreira dele foi no Mundial. Por que faz isso, Lukaku? Sinceramente, eu acho que ele também não tava com muita vontade de jogar no Chelsea, não. Eu acho que, cara, talvez seja uma das piores, assim, por Chelsea. Se na primeira temporada ele jogou aceitável, jogou bem, na segunda tomou um chá, porque ele simplesmente falou que ele queria voltar pra Inter de Milão, Porque ele tinha saudades. Tinha saudades. Saudades da minha ex. Só que ele pegou o telefone e ligou.
Aí ferrou, irmão. E ele voltou, né, pra ex dele. E nem a ex ele quis ele. E em sétimo colocado, quem não lembra daquela campanha histórica que o Leicester City fez e vendeu vários jogadores. E um deles, Harry Maguire. Talvez o meu xará de feição aqui que vocês ficam falando nos comentários aí que me deixa muito nervoso. E ele acabou indo do Leicester City para o Manchester United em 19-20, custando para os cofres do Manchester United 87 milhões de euros, custando aproximadamente 500 milhões de reais em um zagueiro chamado Harry Maguire, Léo. Que esse cara gosta de entregar jogo, gosta de fazer jogadas bizarras. Cara, é incrível que esse cara gosta de entregar, mas mesmo assim ele continua sendo capitão, tanto do United, tanto da seleção inglesa. O Harry Maguire deu entrevistas atualmente falando que, pô, mano, o pessoal pega muito pesado com ele, porque, pô, cara, os memes passam um pouco, as críticas passam muito. Só que assim, cara, quando você para, tem uma temporada, que se eu não estiver enganado, acho que foi a temporada 23, cara, os erros que o Maguire comete são assustadores, Léo. Tanto que surge o meme Harry Maguire! E aí começa todos os memes, então, cara... Ele fala que a gente tá pegando muito no pé dele porque a gente não recebe o salário dele, né? Cara, só com a transferência do Harry Maguire, se eu ganhasse 15% dessa transferência, eu tava feito na minha vida. Em sexto colocado, cara, a gente tem o que seria a próxima geração da seleção portuguesa depois de Cristiano Ronaldo, João Félix, saindo do Benfica, indo pro Atlético de Madrid, custando 127 milhões de euros. Cara, ele fez uma jogada muito arriscada e ele foi pra um time que o treinador não gosta dele. Cara, simplesmente, o João Félix era uma das maiores promessas de Portugal. E detalhe, jogava no Benfica, tinha um grande destaque ali, só que ele acaba indo para o Atlético de Madrid, onde o DNA do time é defensivo. O Simeone, cara, é um treinador lendário lá que prioriza demais o sistema defensivo e principalmente a recomposição dos times. E o João Félix, cara, né, assim, foi aquele cara que, pô, ó, marca ali, ó, marca ali, marca esse aqui, mas eu não. É uma preguicinha, parece que o João Félix, ele tá jogando toda vez depois de um domingo, numa feijoada. Aquele churrasquinho com caipirinha, cervejinha, aí, cara. Ele fala assim, marca ali pra mim, eu sou o grande craque, mas ele nunca se provou ser tão craque assim pra não correr pras pessoas, né, cara? Ele joga muito bem, cara, porém no sistema do Simeone sempre deixou ele em segundo plano. E por isso... ele acabou indo para o Chelsea e, assim, gerando um grande prejuízo para o Atlético de Madrid, não rendendo o esperado. Todo mundo pensou que ele renderia. Ele ainda rodou para mais um clube que é o Barcelona e, cara, ele tava com um futuro incerto aí, né, talvez. Tá difícil. Tá difícil. E em quinto colocado, cara, temos ele, Ibrahimovic, da Inter de Milão, para o Barcelona. Uma das maiores contratações na época. Mas, cara, foi 70 milhões de euros só. Não só 70 milhões de euros, como também o Barcelona mandou quem? Samuel Eto'o para a Inter de Milão, aonde ele se consagrou um dos melhores jogadores na posição e, detalhe, conquistando a tríplice coroa pela Inter. Só que aí você deve falar assim, nossa, mas por que ele não rendeu? Muito simples, cara, porque ele simplesmente não se dava bem com Pep Guardiola, aonde várias vezes falou que ele é um cachorro, vagabundo, chamou de todas as coisas possíveis, né, Naldo? Não se dar bem, muito pouco, né, cara, porque ele e o empresário pegaram muito pesado com o Guardiola, inclusive falaram pra ele ir lá no psiquiatra pra ele entender por que ele não tava escalando o Ibra com tanta recorrência. O Ibrahimovic ainda conseguiu fazer seus golzinhos, mas, cara, não é o suficiente ainda pra justificar o tanto que ele custou pros cofres do Barcelona, cara. E ainda mandaram o Eto'o. Meu Deus do céu, isso é chocante, velho. E em quarto colocado tem ele, cara, Antoine Griezmann. Ele saiu do Atlético de Madrid, foi pro Barcelona por 120 milhões de euros na temporada 19-20. Quando o Neymar saiu do Barcelona, abriu uma grande crise. Meu Deus, precisamos substituir ele. E aí viram Antoine Griezmann. E o mais bizarro dessa negociação, sabe qual que é? Um ano antes, Bartomeu, o presidente do Barcelona, fez uma proposta de 100 milhões de euros. E o Atlético de Madrid falou, nada disso, vai sair pela multa a história de 120 milhões. E no ano seguinte, simplesmente Bartomeu chegou e falou assim, eu pago. E tchau, e levou ele embora. Não chegou nem, acho que 10% do que ele jogou no Atlético, né, Lauzão? Inclusive, eu tava muito ansioso pra estreia do Griezmann lá no Barcelona, inclusive até ele chegou fazendo umas boas partidas, mas, cara, nada se encaixou naquele elenco lá, e, cara, ele foi simplesmente dispensado, se a gente pode dizer assim, né? Ele saiu, voltou pro Atlético e foi isso, né? Foi uma passagem sombria na carreira dele. Ele nunca foi bem recebido pela torcida do Barcelona, até mesmo por causa do cabelo dele que o pessoal criticava, e quando ele voltou pro Atlético de Madrid, os torcedores obrigaram ele a cortar o cabelo, porque, né, ele foi muito traíra lá com os caras, e eles falaram que aquilo ali tava tirando o futebol dele, e, cara, incrivelmente funcionou. E tanto que o Griezmann, cara, ele volta e ele não ganha a camisa dele, que era a camisa 7, ele acaba ficando com a camisa 8, porque eles proíbem ele de usar a camisa que ele gostava. Na nossa terceira posição, ele, cara, Felipe Coutinho, que foi simplesmente nessa era, precisamos substituir o Neymar, meu Deus do céu, perdemos ele, e simplesmente o Barcelona pegou o Felipe Coutinho do Liverpool
por 160 milhões de euros, Léo. Isso é um absurdo, é muito dinheiro. Mas pela bola que o Coutinho tava entregando lá no Liverpool, não é tão absurdo não. Não é, mas assim, quando a gente pega e pensa na questão da estrutura do Barcelona, não precisava dessa contratação do Coutinho naquele momento, porque o Coutinho nunca foi um ponta esquerda, ele sempre foi um meia esquerda. E o Coutinho, com aquele futebol lindo, majestoso que ele tava jogando no Liverpool, não chegou nem a 10% no Barcelona, não é? É, cara, que querendo ou não, muitas vezes o futebol depende muito do entrosamento que você tem, o treinador também fazendo a função que o jogador gosta e também, cara, de momento. E quando ele chega no Barcelona, ele não consegue desempenhar quase nada do que ele consegue. Ainda ele conseguiu jogar um pedaço ali de tempo bem, mas não cobriu o investimento que ele deveria ter feito. Tanto que depois ele foi emprestado para o Bayern de Munique, onde fez gol no Barcelona. Aí o Coutinho se consagrou campeão da Champions League com o Bayern de Munique, que foi simplesmente, cara, um time avassalador naquele tempo. E o que torna maior ainda o desastre que foi a contratação do Coutinho, eles compraram por 160 milhões e venderam por 20 milhões para o Aston Villa. Nossa. Doeu meu coração aqui do financeiro, tá? Em segundo colocado, talvez a primeira peça que tentaram substituir o Neymar Júnior, Dembélé, que saiu do Borussia Dortmund e foi pro Barcelona por 135 milhões de euros. Isso justifica você contratar um jogador do Borussia Dortmund que, assim, vamos ser bem honestos, fez uma boa temporada, Uma baita temporada. mas assim, cara, 135 milhões, você contrata um jogador do Real Madrid, do Barcelona que tá despontando. Mas o Barcelona naquela sede, meu Deus, vamos substituir o Neymar de novo, meu Deus. Contrataram Dembélé. E por que foi um desastre? Simplesmente ele falou que tinha uma dieta muito ruim, teve muitas lesões no Barcelona e o mais importante de tudo, né, Léo? Ele jogava aquele fifinha até de madrugada e não conseguia acordar para os treinos de manhã, cara, que é um absurdo, né, Léo? O jogador precisa ter o tempo de lazer, né? Pô, mas que isso? Pô, não acordar para ir pro treino porque tava jogando FIFA é palhaçada, né, Léo? Impressionantemente, todo esse hype que foi colocado nele, como se ele fosse a grande salvação, o Barcelona falou, não, a gente não precisa do Neymar, temos Dembélé, tudo simplesmente desmoronou porque o Dembélé não tinha comprometimento nenhum. Ele mesmo disse isso, que ele falou que foram 5 anos menos comprometido que ele teve com o futebol. Mano, o cara tá no Barcelona, como é que ele não vai ter comprometimento? Foi vendido para o PSG por um valor, assim, miserável pelo que foi pago por ele. E nessa sede, cara, de conseguir substituir o Neymar, o Barcelona simplesmente gastou 420 milhões de euros. O Neymar foi vendido por 220, eles gastaram o dobro e mesmo assim não conseguiram substituir o Neymar. Simplesmente não deu retorno algum. E o nosso primeiro colocado aqui, assim, cara, se você quer falar de flopar e principalmente transação ruim, é ele, Eden Hazard, do Chelsea para o Real Madrid. Hazard foi, cara, para o Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus e, óbvio, assumiu a 7, mas aquela 7 que falou assim, isso aqui não vai nem pesar, o Hazard joga demais. E eu acho que não foi só a camisa que pesou, mas sim a balança, né, Leozão? Muito mal, né? Porque o homem tava imenso, mano. Ele veio na temporada 19-20 custando 128 milhões de euros e, cara, ele conseguiu não render nada e se aposentou no Real Madrid. E ainda o mais chocante de tudo isso, cara, ele fica exatamente 3 temporadas no Real Madrid, aonde ele não joga nenhum El Clássico. Nenhum El Clássico. Isso é um absurdo, Léo. Pelo tamanho do jogador, pelo nível que contrataram, ele não jogou um El Clássico e detalhe, foi reserva em praticamente todos os jogos. Na Champions League, se eu não estiver enganado, na última que ele jogou, foi coisa dele entrar, coisa de 20 minutos e olhe lá ainda. Um dos maiores flops do futebol, né? É porque eu acho que o futebol dele simplesmente desapareceu. Porque nem na pelada da Kings League ele conseguiu render. Isso é verdade. Isso nós temos provas, que já fizemos desafios com o pessoal da Fúria, já fizemos desafio com o pessoal da G3X e realmente o bichão tava grande. E pelo fato dele sofrer muito com lesões, cara, muitos dizem que essa é a pior contratação que o Real Madrid já fez na sua história. E a gente tem várias histórias que o Real Madrid contrata super bem, mas essa daí foi talvez a pior contratação da história. E assim ficou a nossa classificação de 10 piores contratações. Eu gostaria de saber com você se tem algum que tá errado aqui, se você acha que tá injusto, manda também alguns que não estão nessa lista aqui nos comentários e talvez até reine uma parte 2 aí, né, cara? E, cara, se você quiser, deixa aí nos comentários também. Pô, quero saber quais foram as transferências que deram mais certo no futebol. Pô, a gente corre atrás desses dados e traz pra vocês. Ou até as piores contratações do futebol brasileiro. Leandro Damião? Lucas Lima? Não esquece de curtir e também compartilhar com todos os seus amigos. Cara, não esquece, domingo vai ter vídeo novo. Valeu, tamo junto. Valeu!